Olá, estamos chegando com mais uma edição do Giro da Notícia, neste espaço em que nós apresentamos as atividades parlamentares aqui da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio Grande. É um prazer estar na sua companhia, nesses conteúdos exclusivos que nós produzimos aqui para a Rede Câmara, o nosso canal no YouTube. A Câmara está em recesso e por isso nós estamos apresentando para você uma série de materiais especiais durante esse período. E hoje nós vamos apresentar aqui uma entrevista muito importante com algumas informações relevantes a respeito do processo administrativo da Câmara de Vereadores, como forma de trazer informação para a nossa comunidade. Para isso, nossa convidada de hoje, que eu estou recebendo hoje aqui, a Jussiane Ferraz, que vai conversar com a gente um pouco a respeito do trabalho dela aqui na Câmara, como assessora jurídica, junto à mesa diretora, junto à presidência da Casa Legislativa. Jussiane, seja bem-vinda à Rede Câmara. Muito obrigada. Seja bem-vinda a este espaço. Jussiane, começa contando um pouco da tua história, da tua formação e como que tu chegou até aqui à Câmara de Vereadores, e o trabalho que tu vem desenvolvendo aqui no dia a dia. Eu sou assessora jurídica, aqui na Câmara de Vereadores. Sou formada em Direito, bacharel em Direito, também tenho a OAB. E foi a convite do presidente, atual presidente da Câmara, o Cuca, o Ailton Vargas. Ele, por me conhecer, no meu trabalho durante 4 anos no Executivo, ele me conheceu lá, conheceu o meu trabalho e me convidou, assim que ele foi eleito, pelos demais vereadores como presidente da Casa, ele fez o convite para assessorar ele e os demais vereadores aqui na Casa. O assessor jurídico acaba desempenhando um papel fundamental, Jussiane, quanto à questão até da própria condução do processo legislativo. Como é que é o teu dia a dia aqui? Como é que são os trâmites, os processos que acabam chegando para ti e que vêm influenciar diretamente no trabalho dos vereadores? Sim, eu dou um apoio direto tanto para o administrativo dessa casa, com os projetos de leis, com os projetos de contratação, com qualquer recomendação que tenha dos órgãos fiscalizadores. E também eu dou um apoio para as comissões permanentes, que são os grupos de vereadores que cuidam dos projetos de leis. E além dessas atribuições ali, a gente faz o acompanhamento das contratações que rotineiras aqui dentro da Câmara de Vereadores. Importante destacar para a nossa audiência, Jussiane, que este espaço que a gente está proporcionando aqui para a comunidade através da Rede Câmara é justamente para isso, para a gente contar um pouco, porque às vezes as pessoas não sabem como é que funcionam Exatamente. Os trâmites legais da Câmara. E nós gostaríamos de começar por um ponto, Jussiane, que eu acho que é pertinente de tu abordares, porque eu acho que tu lida com isso no teu dia a dia, no teu trabalho aqui, que é o famoso regimento interno da Casa Legislativa, que é aquilo que vem a regrar tudo que os vereadores fazem. Porque a comunidade pode ter algumas dúvidas em relação ao que o vereador pode ou não pode fazer dentro da sessão. Então, começando esse nosso bate-papo falando do regimento interno da casa. O que é efetivamente o regimento, Luciana? O regimento interno, ele é uma espécie de um manual de funcionamento da Câmara de Vereadores. Efetivamente, o que diz dentro desse regimento interno? Ele define regras de como que funciona todos os trâmites dentro do Legislativo. Dentro do regimento interno, ele vai dizer como é que acontece as sessões ordinárias, as extraordinárias, também como entra um projeto de lei dentro da casa, quem pode apresentar esse projeto de lei, como é que funcionam as comissões, a reunião das comissões desses grupos de vereadores, também os discursos de cada vereador, de cada parlamentar ali, cada um deles eles têm um tempo exato. O regramento da sessão, O regramento da sessão, tudo que é inerente aos atos, aos instrumentos do legislativo, está dentro do regimento interno e os vereadores, devem se guiar através desse regimento interno, porque é ele que dita as regras. Então, a gente pode dizer que o regimento interno é aquilo que vai ser o balizador de como que a sessão vai transcorrer e como que funciona também a conduta dos vereadores, Cristiane? Não só da sessão, também fora da sessão, como acontece a entrada de projetos de leis dentro da casa
E os instrumentos também que são utilizados de comunicação entre legislativo e executivo também é ali dentro do regimento interno que está estabelecido como é que deve ser feito. O que a gente pode elencar assim de principais dúvidas que normalmente as pessoas possam ter em relação à conduta dos vereadores, em relação à questão do regimento interno, Luciano? Assim, talvez em relação aos projetos de lei, né? Como é que entra um projeto de lei dentro da casa, né? O projeto de lei, ele chega, né, da forma física aqui, o documento, ao setor administrativo. Depois ele é lido em plenário, né? Ele vai para o plenário, ele tem que ser feita a leitura ali do dia do projeto de lei. E logo após, ele tem até 2 dias úteis ali para ser encaminhado para as comissões. E essas comissões que vão analisar, esse grupo de vereadores, né, que pertence às comissões, eles vão analisar esse projeto de lei. Cada comissão, ele tem que analisar a matéria de acordo com a sua comissão. A de Justiça e Redação vai analisar pela parte constitucional. Esse projeto de lei é legal? Está dentro da lei? Fere alguma lei? Está dentro da Constituição? A de Finanças e Orçamento vai ver do ponto de vista orçamentário, se aquilo tem impacto orçamentário, se está dentro da lei de orçamento do município. E depois tem a de saúde, agricultura, direitos humanos, que é muito inerente da matéria mesmo, se aquilo ali vai ser em benefício ou não, do ponto de vista da saúde, da agricultura. Jussiane, a gente tratou aqui de pontos específicos do regimento interno, que vem a regulamentar, digamos, a conduta dos vereadores nas sessões e tal. Qual a importância dos próprios vereadores seguirem esse regimento interno, né? Para a condução da sessão, enfim? Assim, é importante, né, respeitar o regimento interno, porque é ele que estabelece a ordem, né? O respeito, é ele que dá essas diretrizes de como é o posicionamento dentro da casa e ele garante igualdade, né? Do meu ponto de vista, do ponto de vista do que é para a finalidade do regimento interno, ele define igualdade para todos os vereadores, para que nenhum se sobressaia, uma isonomia entre todos eles. Ainda dentro do regimento interno, Jussiane, ele vai regrar também as condutas do presidente da Câmara, né? Presidente da Casa e também da população, né? O que o regimento prevê nesse sentido? Já que também eu acho que outro instrumento que é importante da gente falar, e que daí tu podes me dizer se consta no regimento interno, que é o que regra também as audiências públicas, que daí tem mais uma participação da comunidade, né, Luciane? O regimento interno contempla isso também? Sim, contempla tudo isso. O regimento interno, inicialmente em relação ao presidente, né? O presidente da casa, ele é institucionalmente o representante, assim como existe um representante, né, no Poder Executivo, que é eleito pelo povo, aqui existe um representante no Poder Legislativo, que é escolhido pelos demais vereadores, né, pelo grupo de vereadores, dos 9 vereadores que estão na casa, escolhem o presidente. O mandato aqui é 1 ano, né, diferente do Executivo, que são 4. E o presidente da Câmara, ele tem diversas atribuições, né? Ele é o ordenador de despesas da casa, ele que ajuda, né, a organizar a pauta conforme, em harmonia com os demais vereadores e tudo mais. O presidente da casa, geralmente, ele não vota, né, nos projetos de lei, a não ser que seja em caso de desempate, ou em caso de um quórum qualificado, que é quando exige um número maior de vereadores votando naquela matéria. E em relação, isso é um ponto muito positivo dentro do regimento interno, é essa participação popular. Ele estabelece isso, né, formas de que a comunidade possa participar, inclusive das audiências públicas, e fica tudo disposto dentro do regimento interno, a forma que isso pode ocorrer durante a audiência pública. Jussiane, quando a gente fala das comissões, a gente já pode dizer que já dentro da reunião das comissões os vereadores já estão cumprindo o papel de fiscalização? Porque ali é que eles dão os pareceres, né? Do que pode e do que não pode, ou se tem que fazer um ajuste em algum determinado Aquele ali, projeto. ele é muito técnico, né? Na verdade, a análise da comissão, ela é uma análise técnica. Ela não entra no mérito do projeto de lei, no sentido assim, eu concordo ou eu não concordo. Não é isso que é avaliado pelas comissões. As comissões, elas analisam do ponto de vista técnico mesmo, se aquilo é legal, se aquilo está de acordo com a lei, esse aspecto que as comissões analisam. Depois, em plenário, se as comissões
definirem assim, ó, pode ir para votação porque o projeto de lei está ok. Lá no plenário que é discutido a parte política. A parte de fiscalização, eu entendo que existem outros instrumentos para os vereadores fazerem essa fiscalização. E uma delas, por exemplo, é o requerimento. Perfeito. O requerimento que se manda, é um documento, um instrumento que se manda ao executivo solicitando ou informações ou cópia de documentos, esclarecimentos. É um instrumento que o vereador usa para fiscalizar. Os principais instrumentos dentro da sessão que normalmente as pessoas, né, já se acostumam com o próprio nome é o requerimento e as indicações. Qual é a diferença, Jussiane, entre requerimento e indicação? Requerimento é como eu expliquei agora há pouco. Ele é uma solicitação, né, ao executivo de informações, esclarecimentos e até mesmo documentos, acesso à documentação através do legislativo para o executivo. E a indicação, ele é um instrumento que visa uma atenção especial, digamos que o vereador queira para um determinado assunto, para uma determinada demanda, ele manda indicando ao prefeito municipal que analise aquela demanda, porque ele gostaria de uma atenção especial, alguma coisa nesse sentido, que requer, no ponto de vista dele, requer uma atenção. Jussiane, quando a gente fala das sessões, né, até para esclarecer também, as pessoas que acompanham o trabalho da Rede Câmara, a gente tem, né, toda quarta-feira a gente bota no ar aí o Câmara News e a gente acompanha as reuniões das comissões, as reuniões da Câmara, as transmissões que são realizadas. É dada toda a publicidade, né, para todos os atos dos vereadores e também dentro das reuniões da Câmara, mas nós temos aí as sessões que são consideradas ordinárias, né, a ordinária, e também as sessões extraordinárias. Como é que é feito isso? Explica um pouco para a gente a respeito dessas diferenças, assim como também na reunião das comissões, né, que também tem reuniões que são extraordinárias. Né? Quando é que essas reuniões são convocadas? Quando é que isso tem essa diferença aí, Jussiane? Sim, essas regras também estão estabelecidas dentro do regimento interno. As ordinárias, elas acontecem sempre às segundas-feiras, às 9 horas, né? E as extraordinárias, elas acontecem excepcionalmente. E isso está dentro do regimento interno. Tem que ter uma fundamentação, uma justificativa, né? Que caracterize alguma coisa relacionada a uma gravidade de um assunto, a coletividade, para que aconteçam essa extraordinária. E as reuniões, no caso das comissões, da mesma forma, né, foi estabelecida pela mesa diretora que acontece sempre às segundas-feiras, às 18 horas, as reuniões das comissões, e também existem as reuniões extraordinárias, que é quando se convoca, né, as comissões para elas se reunirem de novo e deliberarem sobre um determinado assunto, ou porque teve complementação de documentação nesse meio tempo, ou porque quer se dar uma agilidade em uma determinada matéria, em relação ao prazo desse projeto, também se marca as extraordinárias. Jussiane, é uma das coisas que a gente percebe e que tem sido, né, uma das prerrogativas do trabalho da presidência dessa casa, e aí na figura do vereador Cuca, né, que está presidente durante esse ano, quanto à transparência, né, dos atos dos vereadores, dando aí legitimidade para tudo aquilo que é feito dentro da Casa Legislativa, o espaço aberto a todos os vereadores através da Rede Câmara, mas também, acima de tudo, de trazer essas informações claras para a população. E a Câmara conta com uma ouvidoria, né? Como é que funciona esse trabalho da ouvidoria? Como é que está sendo feito esse trabalho, né, da gestão da ouvidoria dentro da presidência do vereador Cuca, né, nesse período? Nós fortalecemos a ouvidoria agora em 2025, né? Ela é uma ferramenta extremamente importante, institucional dentro do legislativo, né? O que a gente recebe através da ouvidoria? Nós recebemos reclamações, dúvidas, pedidos de esclarecimentos, tudo através da ouvidoria. E a gente fortaleceu ela agora em 2025, foi designada uma servidora para cuidar da ouvidoria, ela está se especializando nisso, né? Nessa parte de ser uma ouvidora. E nós já temos recebido diversas demandas já. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Tem sido um instrumento que a comunidade tem se apropriado, Jussiane? Tu acredita que a gente ainda precisa evoluir muito nisso, das pessoas realmente enxergarem a Câmara de Vereadores como um lugar que possa verdadeiramente haver uma cobrança, né, das pessoas enxergarem na Câmara um espaço em que elas possam reivindicar os seus direitos junto aos vereadores?
Sim, a participação já tem melhorado, né? Mas a gente acredita que sempre é possível melhorar mais. Por isso que a gente acredita e fortaleceu esses canais e essas ferramentas, né? O nosso site da Câmara também, ele está sendo modificado para melhor aprimoramento, assim, facilidade da comunidade entrar no site, encontrar as informações, né? Se quer saber se um contrato, uma contratação, uma licitação está dentro, né? Como é que está acontecendo dentro do Legislativo? A pessoa tem acesso no site da Câmara também. A ouvidoria serve para esclarecimentos, para dúvidas, e então a nossa intenção é realmente fortalecer esses instrumentos, né, aprimorar, melhorar esses instrumentos para que a comunidade se aproxime, né, garanta o seu direito também de ajudar até mesmo ao vereador fiscalizar. Jussiane, nós estamos agora no período de recesso. Explica um pouco para nós como é que funciona esse recesso, ele prevê dentro do regimento interno da casa, como é que funciona também esse período que nós estamos passando aqui na Câmara. Ele também está definido dentro do regimento interno, né? Ele prevê recesso parlamentar das atividades parlamentares do dia 15 de julho a 31 de julho, né? O que significa esse recesso? Esse recesso não é férias, como a maioria das pessoas muitas vezes pensam, né? Mas, na verdade, ele só é um trâmite do legislativo de uma maneira diferente do que ordinariamente acontece. Por exemplo, as sessões ordinárias não acontecem, né, na segunda-feira, como é costumeiro acontecer, toda segunda-feira às 9 horas, porém os vereadores eles podem ser convocados se houver necessidade, né? Mas todo o administrativo da Câmara segue funcionando, os gabinetes seguem em atendimento normalmente, né? É a oportunidade que o administrativo tem para organizar internamente, né? O que se faz geralmente nesse período aqui interno, né? Os órgãos fiscalizadores, né, se organiza para prestar informações desse primeiro semestre aos órgãos fiscalizadores e se prepara também, a casa se organiza para o segundo semestre, né. A ideia também agora, nesse período, é concluir o plano de contratações anual e tem as outras atividades rotineiras que o administrativo segue fazendo durante esse período. E em relação aos parlamentares, né, é a oportunidade que eles têm, né, de fazerem as suas demandas, né, inclusive capacitações e buscar melhorias fora do município. É uma oportunidade também, um período, já que eles não têm que estar à disposição aqui durante a semana inteira, de se aproximar da comunidade, dos bairros, e do que for, do que ele tiver mais afinidade, digamos assim. Sessões extraordinárias podem ser convocadas durante o período de recesso? Podem ser convocadas, né, se o executivo solicitar, né, e for com uma fundamentação assim de que haja necessidade de que tenha essa extraordinária de prejuízo a alguma matéria. Jussiane, queria agradecer a tua participação aqui com a gente, de extrema importância para a gente passar essas informações para a comunidade, também trazer um pouco, né, desse ambiente mais administrativo que de repente as pessoas não conhecem e, acima de tudo, de proporcionar informação. Esse é o nosso objetivo aqui. Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria convidar a comunidade para que acesse o nosso site, acompanhe a Rede Câmara e também está na palma da sua mão, é só acessar a informação, se aproximar da Câmara cada dia mais. E muito obrigada. Então tá, nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia aqui na Rede Câmara, neste espaço especial dentro do Giro da Notícia, em que nós estamos apresentando uma série de entrevistas, né, contando um pouco do administrativo aqui da Câmara e, acima de tudo, repassando informações importantes sobre o processo legislativo a você que se liga com a gente. E na próxima semana nós vamos bater um papo com o servidor aqui do Legislativo Municipal, Elisandro Rodrigues, escritor, que também vai compartilhar um pouco com a gente a respeito do seu trabalho, falando também da história da Câmara de Vereadores de Arroio Grande. Um bate-papo enriquecedor e cultural que a gente vai estar apresentando nesse material especial aqui no Giro da Notícia. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima!